Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos de número 42. Salmos de número 42. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Vou ler mais uma vez para esse versículo entrar dentro da sua alma. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Pelo menos perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, eu costumo dizer que está com defeito de fabricação, não é? Veio algum pentecostal para essa reunião? Então vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue, Senhor, os céus sobre nós aqui em Jacareí. Mande anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Murcha a barriga, estufe o peito, olhe para a criatura mais bonita do seu lado aí de novo e diz para ela: está pronto para uma viagem? Diga: é uma viagem só de ida. Então, se você não quiser viajar, dá tempo de sair daqui, ir para casa. Pelo horário você ainda pega o corujão lá, porque se ficar comigo aqui essa noite, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este santuário aqui. A viagem é só de ida para dentro do coração de Deus. Amém, igreja? Quem pode dar mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem? Maravilha. Roberto, mude a música para mim. Eu li com vocês um versículo no livro dos Salmos, e aqui já vale até um ensinamento. É claro que igreja inteligente e viva como essa nem precisa de tanto ensinamento, mas aquele que conhece um pouco de teologia, seus ouvidos chegam a doer quando alguém tem uma oportunidade para pregar ou dar um testemunho, e a pessoa falar: vamos ler no livro dos Salmos, capítulo de número tal. Salmos não tem capítulos. Capítulos só existem quando uma história é contada aos pedaços. Por isso os demais livros da Bíblia todos têm capítulos, porque são histórias subsequentes. Mas o livro de Salmos não é um livro de contos de histórias, é um livro de música, é um livro de oração, é um livro de derramamento de alma. Ele começa em si e termina em si. Então, quando alguém lhe der uma oportunidade, nunca diga: vamos ler no Salmo capítulo. Diga: vamos ler no Salmo de número tal, porque o Salmo não tem capítulo. Amém, igreja? Eu li com vocês o Salmo de número 42, Salmo do poderoso e grande rei Davi. Eu sou apaixonado por Davi, por inúmeras razões. Os bons crentes conhecem a Bíblia Sagrada e sabem que ela é repleta de heróis, seres humanos. Não eram super-homens, não eram mulheres maravilha, era gente como a gente cheia de defeitos. E em algumas dessas criaturas cheias de defeitos, Deus enxergou algo que nós nunca vamos conseguir explicar.
Faço questão de dizer isso aqui. Muitas pessoas, quando veem Deus usar um homem ou uma mulher, acreditam piamente que tal pessoa nasceu virada para a lua. E isso não existe. Até porque a chamada divina, ela não vem de cima para baixo. Ela nasce aqui embaixo e reflete para cima. O que vem de cima é a salvação. E é a única coisa que nós temos gratuita no reino de Deus. Gratuita para nós. Porque quem pagou um alto preço, pagou com um preço que não tem dinheiro que pague. Que foi a salvação comprada com a cruz de Cristo, com o seu sangue derramado nela. Então a salvação é de cima para baixo. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus não amou só Jacareí. Deus não amou só Orlândia, onde eu moro. Deus não amou só o Brasil. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é de lá para cá. Mas no reino de Deus, o que passar da salvação já não é mais gratuito. Tem um preço a ser pago. E a chamada divina, ela precisa ser pago um preço. A pessoa deseja, ela almeja, e então ela passa a ter ansiedade por isso. E aí é preciso que ela se devote à sua chamada. É preciso que ela estude. Se quer ser um pregador, não tem como ser um pregador se você não conhecer a palavra. E não basta conhecer apenas a palavra. Existe 1 milhão de livros acerca da palavra que vão te dar apoio sobre a palavra. Por isso, aquele que quer ser um pregador, um pastor, a Bíblia Sagrada já afirma: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas há que se dedicar, porque sem dedicação você não chega a lugar nenhum. É o crente que quer cantar e consegue desafinar em cada 2 notas 8 vezes. Você quer cantar, tem desejo de cantar, mas se você não procurar habilidade e estudar, se você não entrar em uma aula de música, se você não se aproximar de pessoas, se você não tiver uma referência musical, você nunca irá a lugar nenhum. Então tudo é uma questão de dedicação. A chamada divina nasce no coração do homem. É o homem que deseja, é o ser humano que almeja. E uma vez que ele deseja e almeja, ele passa a orar. E aí ele se coloca à disposição de Deus. E todas as vezes que Deus aceita a disposição de alguém, antes de Deus dar à criatura o talento que ela quer, Deus vai testá-la de todas as formas possíveis. Por isso que eu sempre digo: quem tem chamada divina, quem tem vocação, aperte o cinto, se prepare para apanhar muito, se prepare para ser provado, porque quem não é provado não pode ser aprovado. Tem alguém aqui que tem vontade de crescer em Cristo? Depois do que eu expliquei, teve gente que já desanimou. De verdade? Então aguente o tranco. Mão direita para cima quem tem vocação. Faz um carinho nas costas de quem está do seu lado. Diga: dói bastante, mas vale a pena. Então a chamada divina é assim. Repito, Deus não escolhe super-homens. Deus escolhe pessoas comuns. Aliás, Deus tem muita dificuldade em usar uma pessoa que já é autossuficiente, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que independe das pessoas ou independe do próprio Deus. Deus ama gente vazia. Aliás, a vontade de Deus é que todo vaso que entra aqui, antes de estar cheio, é que esse vaso seja quebrado na sua mão, porque aí Ele refaz a maneira como Ele quer. E depois que o vaso é feito, aí Deus enche esse vaso. Se vem muito cheio para cá, Deus tem 2 trabalhos. Primeiro tem que esvaziar a pessoa, para depois encher ela. Então Deus ama gente comum. Tem gente comum me escutando pregar aqui? Davi era um homem comum, só que era um homem sensível. A sensibilidade de Davi o despertava para coisas transcendentais. A sensibilidade de Davi fez ele se aproximar de um ser que é invisível, mas é extremamente real, que não dá para vê-lo, mas dá para senti-lo. E oxalá que nós encontremos aqui dentro desta noite pessoas que não vieram só para a igreja, mas que vieram para o culto também. Porque entrar na igreja qualquer um entra, e tem gente que entra seco e sai daqui mais vazio do que entrou, porque a pessoa só conseguiu entrar na igreja. E entrar na igreja não é mérito para ninguém. Fizeram até uma piada lá no mundo: por que o cachorro entrou na igreja
porque a igreja estava aberta. Então estar aqui dentro não é mérito para ninguém. Digo isso porque aqui em Jacareí não tem, mas na igreja que eu pastorei, meu apóstolo, tem gente que quando termina o culto chega em mim e diz assim: pastor, o senhor pega demais no pé da gente, o senhor tem que dar graças a Deus que eu estou aqui, pelo menos estou aqui. E eu, com todo o respeito e educação que Deus me deu, eu xingo essa pessoa toda, mas eu xingo na linguagem da Bíblia, né? Seu incircunciso, filho da Belial, né? E vou usando os termos bíblicos e digo para ele: se for só para você vir com o seu corpo aqui, é melhor ficar em casa. Porque crentes que vêm para um culto como esse despreparados, eles vêm com um guarda-chuva aberto. Aí a glória de Deus vem em forma de chuva e molho da esquerda, molho da direita, mas esse crente não é molhado de jeito nenhum. E quando termina o culto, ele ainda se reúne lá fora com meia dúzia de pessoas como ele e usa a língua que é do tamanho da gravata de alguns irmãos mais antigos, só para falar de tudo e de todos. Porque não conseguiram entrar dentro do culto. Entrar na igreja não é mérito para ninguém. O culto começou em Jacareí, mas ele não termina em Jacareí. Nós vamos subindo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse: quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, outros têm testemunho, palavra. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Quando você olhar para um lado ou para o outro, já ver um crente chorando, outro orando em línguas, outro ficando de pé, outro com a mão erguida, é porque essa criatura já saiu de Jacareí tem alguns minutos. E por favor, não toque nessa pessoa, não atrapalhe o culto dele, não traga essa pessoa para cá. Eu costumo dizer que quando entramos na igreja, atravessamos apenas o alpendre e subimos no átrio. Do átrio podemos entrar no lugar santo, mas o alvo do crente tem que ser o santo dos santos. Quem quer entrar no santo dos santos comigo aqui? Então dá mais um grito para empolgar o coração desse velho pregador. Esse Davi, esse homem da Bíblia, esse homem comum, era um homem sensível. Quando ele herdou o trono de Israel e sentou no lugar de Saul, era para ele ter descansado, aposentado e dito assim: estou muito feliz com tudo que recebi. Mas foi ele, somente ele, que passou um pregão por todo o reino de Israel e percebeu que Israel era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. Como pode uma coisa ser perfeita e ser incompleta? Isso parece ser um paradoxo, e de fato é paradoxal. Geralmente dizemos que é perfeito e pleno, mas o reino que Davi herdou era perfeito, era pleno, mas não era de todo completo. Por que o reino era perfeito? Porque tinha um castelo, porque tinha súditos, porque tinham latifúndios, porque tinha armamento bélico, porque tinha um exército, porque tinham fama, porque tinham história, porque tinham árvore genealógica. Isso é o que compõe um reino normal. Só que o reino que Davi herdou não era um reino normal. Quando ele senta no trono, a sua sensibilidade exacerbada faz ele perceber que o reino de Israel tinha tudo que os outros reinos tinham, mas o reino de Israel não era como os outros reinos, faltava alguma coisa. E é a sua visita pelo reino que ele começa a ouvir as histórias antigas, e alguém diz: houve um tempo em que Deus abandonou o nosso povo. Ele foi embora em uma batalha, quando os filisteus vieram contra nós e levaram a arca da aliança embora. Desde que a arca da aliança foi roubada, Deus nunca mais se manifestou entre nós. Então Davi percebeu que o reino perfeito que ele havia herdado era um reino incompleto. Aos olhos dos homens era um reino perfeito, mas aos sensíveis era um reino incompleto. Porque para Davi não importa se o reino tinha palácios, súditos, exército ou latifúndio. Para Davi o que importava era o reino de Israel ter a presença do fundador do reino de Israel, que era a presença do eterno Deus que fez os céus e a terra. Teve gente que ainda não concordou muito com essa ideia de ser perfeito e incompleto. Vou te dar um exemplo prático. O céu para onde nós vamos é um reino perfeito, sim ou não? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus é o arquiteto do universo, Ele não erra em um centímetro em nada. Então o céu é perfeito, mas o céu perfeito ainda é incompleto. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Ora, o céu só será completo quando os moradores do céu chegarem lá. Os moradores estão tudo aqui na minha frente, Jacareí. Então o reino dos céus é perfeito, mas é incompleto. O reino que Davi herdou era perfeito, mas era incompleto. E foi a sua sensibilidade, foi a sua pureza,
Foi a sua vontade de ter Deus de volta que fez ele buscar a arca da aliança e trouxe e restaurou o culto ao grande Deus. Só que Davi, antes de se tornar esse rei, antes de se tornar uma pessoa extremamente famosa, ele passou por lutas na sua vida. E uma das lutas que Davi passou fez ele escrever o Salmo de número 42. Qual o número do Salmo? O Salmo de número 42 tocou a minha vida em um momento muito sensível. Alguns anos atrás eu passei um momento de muita luta aqui no Brasil. Quem me acompanha por aí sabe que tudo comigo vai para o Jornal Nacional ou para o Fantástico, né? Então a minha luta é maior que a sua. E você está rindo porque não é você, bocó, né? Só Deus sabe como as coisas são difíceis. E eu sei que aqueles que me acompanham aqui há muito tempo, quando se lembram do que eu passei pelo reino de Deus, pela sua família, quando eu apanhei em aviões, quando eu apanhei em shopping center, quando eu apanhei em Brasília, quando eu fiquei exposto, quando as minhas igrejas foram fechadas, porque os movimentos LGBTs armaram tendas na frente das igrejas e ficaram lá por meses, sem deixar crentes entrar ou sair. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa, quando eu chegava em uma igreja nossa na cidade de Franca, e mais de 50 ativistas estavam pelados, e subiram em cima do meu carro, com crianças minhas lá dentro, de 9 e 10 anos, e eles esfregando seus órgãos genitais na cara das minhas crianças, e a polícia nada fazendo. Essas lutas todas apertaram a minha alma, e muitos crentes que me acompanhavam em oração perguntavam assim: como é que ele aguenta? Como é que uma pessoa suporta uma crise como essa? Como é que você suporta ser chamado de pária pela sociedade de uma nação inteira? Tem gente aqui dentro que tem o seu Instagram e o seu Facebook. A criatura tem 5 seguidores, 2 estão falando mal dela. A pessoa já quer se matar. Ela diz: o mundo inteiro é contra mim. Imagine uma criatura como eu, que tem 8 milhões de seguidores nas mídias sociais. Imagine se eu parasse para ler tudo que escrevem de mim, para dar atenção ao que falam de mim. Não há saúde emocional que suporte. Então, quando Deus te exalta e te levanta, você tem que vir com uma couraça da justiça bem ajustada para aguentar apanhar. Eu sempre digo, eu nunca soube bater, mas pense num homem que soube e aprendeu a apanhar calado. E foi isso que me deu sustância, vitória, para chegar até os dias de hoje. Mas tudo na vida tem limite. E depois que eu passei aquela luta em 2013, no final do ano, isso era dezembro, e eu havia entregado a Comissão de Direitos Humanos, eu tive um surto psicótico. Eu tive uma depressão profunda. Pastor, por que o senhor não contou para ninguém? Porque quando você chega num ponto como eu cheguei, você não tem a quem contar. E você ainda tem aqueles crentes que vão dizer assim: não, isso é demônio. Esse pastor enfraqueceu na vida, ele deixou de suportar, é mimimi. Então eu me tranquei dentro da minha casa e fiquei isolado. E a depressão é algo tão terrível que ela vai te destruindo e te comendo por dentro. Você vai perdendo a habilidade de existir. As cores perdem o brilho, o perfume perde o odor, a comida perde o sabor, a presença dos amigos te incomoda. E o único lugar onde você se sente alguém é num canto isolado e esquecido. Você só quer dormir, você quer esquecer que existe vida normal lá fora. E eu passei por tudo isso, minha família me acompanhou. E um amigo meu que mora fora do Brasil, que mora lá em Israel, soube da situação, ligou para mim e deu um presente. Ele falou: olha, já que você está ruim desse jeito, você não vai ficar mais no Brasil, vou te tirar do Brasil e você vai vir aqui para Israel ficar comigo uma semana com tudo pago, vou mandar passagem, hotel para você e sua família. E eu não queria ir, mas as meninas insistiram e eu fui. Imagine você ganhar tudo pago para ir para a Terra Santa, o sonho de todo crente. E quando você chega em Israel, você olha e a sua vontade é voltar correndo para casa e se trancar dentro daquele quarto, que é o único lugar onde você encontra um ponto seguro e um lugar onde você se sente de fato com um pouquinho de estabilidade. Me levaram para o hotel. Meu amigo tentou fazer de tudo, mas nada tirava a alegria do meu coração. Um dia eu estava no quarto do hotel, as meninas saíram e esse meu amigo mandou alguém me visitar. Bateram a porta do quarto, quando eu abri, era um rabino messiânico. Era uma criatura muito fofa. Ele tinha a cara do Papai Noel, inclusive a barba, que a barba dele vinha aqui pelo meio
da barriga dele, um olhinho apertadinho, aquelas bochechas rechonchuda e rosada, o corpo dele bem de bujãozinho assim, usando aquela roupa escura que os judeus usam, com aquele cabelinho torcido aqui do lado, e ele falava português. Eu abri a porta e disse, pois não? Ele abriu um sorriso e disse, o seu amigo que te trouxe aqui, ele deu o nome, me mandou vir fazer uma visita para você. Eu disse, eu não estou muito bem para visita. E ele nem perguntou se eu queria ou não, ele foi entrando no quarto, me empurrando. Ele levou uma lata de óleo, de 5 litros de óleo, para me dar, para me ungir. Eu falei, vai me dar um banho com isso aqui. Ele levou um monte de coisa, levou um chofar, ele tocou um chofar, ele leu a Torá no idioma deles, ele orou comigo, e ele foi tão cativante, que eu vi a disposição dele, que eu não consegui mais falar não. E ele disse, agora eu quero que você saia do hotel e você vai comigo, eu vou te levar num lugar onde você nunca foi. Eu já vi estar em Israel outras vezes. E para não falar não, por causa da bondade dele, eu entrei no carro com ele. Nós saímos de Jerusalém, demos uma volta por trás da cidade, e ele me levou num lugar que eu nunca tinha ido. Jerusalém é uma cidade feita no meio de 7 montanhas, e ele escolheu uma delas, e do alto da montanha eu enxerguei toda a cidade. Eu vi o domo da rocha, aquela cúpula dourada, eu vi o jardim das oliveiras, eu vi a cidade baixa, a cidade de Davi, a Jerusalém antiga. E depois de ter visto tudo aquilo, ele me levou para um lugar e sentou e pediu para que eu sentasse do lado dele. E o vento soprava muito, e ele não falou uma palavra, ele só pegava aquela barba e ficava puxando assim. Teve uma hora que eu quase catei na barba dele também, para ficar puxando assim, porque era muito fofinha a barba dele. E eu sei que daqui a pouco o sol começou a esquentar e eu comecei a sentir calor. E ele olhou para mim e disse assim, pastor Marco, o senhor está olhando aqui o que Jesus viu certa vez. A tradição diz que foi aqui que ele chorou, quando olhou para Jerusalém e disse, ah, Jerusalém que mata os profetas. O senhor parece estar sentindo calor. Eu disse, muito. Ele falou, se o senhor pudesse recitar um versículo da Bíblia agora sobre calor, qual versículo o senhor recitaria? E na hora a mente do pregador viajou e veio o Salmo 42. E eu gritei bem alto, assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele abriu um sorriso, e quando ele sorriu, o olhinho dele ficava pequenininho. Ele tirou o óculos e disse assim, pastor, o que Davi está dizendo nesse salmo? Eu disse, alô? Ele disse que tem sede. Assim como a corça suspira por águas, ele também estava com sede, ele queria beber água. Ele olhou para mim e disse assim, e se eu falar para o senhor que ele tinha sede, mas não era de água? E eu disse, ele tinha sede do quê? Ele disse, eu tenho que contar para o senhor a história inteira. O senhor tem paciência? Eu disse, tenho paciência porque eu amo história. Ele disse, Davi tinha sede de justiça. Eu disse, justiça por quê? Porque ele encontrou dentro da sua casa os seus maiores opressores. E ele passou a me contar a história, me relembrar a história, que quando o profeta Samuel foi chegar à casa de Jessé o belemita, pai de Davi, para ungir Davi como rei, Davi não estava em casa, e era o menor da casa, era a rapinha do tacho. Por que o menor da casa não está ali? Por que os mais velhos, que deveriam estar na roça trabalhando, já estavam todos banhados e perfumados? Por que a casa estava com cheiro de comida? Por que havia uma festa preparada? Por que a mãe de Davi já havia se vestido bem? Por que o pai de Davi estava preparado para receber Samuel? Naquele tempo, o profeta não chegava na casa de qualquer um, de qualquer maneira. Ele mandava um secretário na frente. Vai e avisa a Jessé o belemita que eu estou indo para a casa dele. Tudo isso acontecia por um propósito. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Para que o profeta não chegasse em casa e pegasse a casa do avesso. A casa tinha que ser colocada em ordem, porque a presença do profeta simbolizava a presença de Deus. Quando Samuel entrava, as pessoas diziam, Deus entra com Samuel, e Deus não pode entrar num lugar que tenha defeitos. Davi é o filho mais moço e ele não está ali. E ele também não está no campo comum. A Bíblia vai dizer mais tarde, o próprio Deus falando, eu te trouxe e te chamei de trás da malhada. De trás do quê? Malhada. E eu que pensei a vida inteira que ovelha malhada era apenas ovelhas que tinham manchas na sua lã. E sabe o que diz o rabino?
Ovelha malhada eram ovelhas marcadas por anomalias. Ovelhas que nasciam com defeito: 2 cabeças, 3 caudas, 5 patas, sem pelo, com um pelo estranho. Verdadeiros monstrinhos. Os judeus não matavam ovelhas, tamanho era o respeito pelas ovelhas. Por isso Jesus é chamado de ovelha. Como ovelha muda subiu ao alto do matadouro. Você já viu como funciona o sacrifício de uma ovelha? A ovelha, quando percebe que vai morrer, ela não corre, ela não grita, ela trava os seus joelhos no chão e ela chora, ela derrama lágrimas, ela não faz um grito de balido, ela percebe que a morte chega e ela não foge, ela se entrega. Por isso Jesus subiu ao alto do matadouro como uma ovelha muda. E um dia eu perguntei para ele: por que o senhor ficou mudo aí? O senhor disse: para que vocês pudessem fazer bastante barulho na minha presença anos depois. Entenderam? Davi foi expulso de casa naquele dia pelo pai. E tem que ter um propósito tudo isso. Por que Davi não estava em casa? Porque Davi não era bem visto e era bem-vindo na sua própria casa. É uma teoria minha, alguns podem achar que é muito louco, mas é o que dá a estudar muito a Bíblia. Sabe o que eu descobri? Que Davi era diferente em tudo. Davi é o único personagem da Bíblia, tirando Jesus, que ele é desenhado pelos seus escritores. Nós conhecemos detalhes do corpo de Davi. Nós sabemos que ele era ruivo, em alguns textos alourado. Nós sabemos que ele tinha olhos brilhantes. E o que é olho brilhante? Escrito por alguém do Oriente Médio, de milhares de anos atrás, eram olhos coloridos. Nós descobrimos que Davi era um homem de pequena estatura. Isso aqui já começa um problema, porque todos os irmãos dele tinham a aparência de Saul, eram grandes. Tanto que quando Samuel entrou na casa de Jessé o belemita para ungir um dos filhos dele como rei, quando ele olhou o primeiro filho de Jessé, disse: já tem um rei. Porque a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel, do ombro para cima. Os filhos de Jessé todos eram altos. Tanto que quando Deus falou: não é esse, Samuel foi ungir o segundo, porque tinha altura e cara de rei. Quando ele foi ungido, Deus disse: também não é esse, Samuel foi ungir o terceiro. Aí Deus chamou a atenção dele e disse: eu não quero ninguém mais que tenha aparência de rei, eu quero alguém que tenha coração de rei. Você vê o que está por fora, Samuel, eu vejo o que está por dentro. É nessa hora que Jessé é colocado numa saia justa, porque Samuel vai perguntar para ele: acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E Jessé é obrigado a falar: tem um ainda. Mas eu não mandei um recado para você se preparar com seus filhos? Por que é que esse não está aqui? Ele está lá, pastoreando as ovelhas malhadas. As ovelhas, não ouvi as ovelhas. Meu apóstolo, sabe onde ficavam as ovelhas malhadas? Elas ficavam em um aprisco especial, no fundo das casas grandes, em uma ribanceira. As ovelhas perfeitas ficavam na frente da casa grande, de frente para a rua, para que os transeuntes que passassem por ali quisessem negociar, comprar ou barganhar. As ovelhas com defeitos eram escondidas. Jessé não mandou o filho cuidar das ovelhas. Ele disse: vai cuidar das ovelhas com defeito. As ovelhas malhadas, as ovelhas que têm anomalia física. Davi é um menino, mas ele sabe o que está acontecendo. Para sair de casa, ele sentiu o cheiro da comida, ele viu os irmãos banhando, ele viu a mãe usando a melhor roupa, e ele não pode estar em casa. Ele está sofrendo um preconceito. Aconteceu alguma coisa nessa família que não queriam que ele estivesse ali. E ele desce, porque ele é um filho obediente. Ao chegar perto das ovelhas malhadas, digo eu, não a Bíblia, imagino eu, Davi, olhando para as ovelhas, colocando comida na boca daqueles monstrinhos, 2 cabeças, 5 patas, sem pelo. Dificultosa era a vida daquelas ovelhas, e mesmo assim tinha alguém cuidando delas. E Davi sentindo a rejeição. De repente Davi é tomado pelo Espírito Santo. Ele olha para aquelas ovelhas e ele vai para debaixo de um zimbro, senta, abre a sua sacolinha, enfia a mão lá dentro e pega uma harpa. E ele começa a tocar a sua harpa. Ele olha para as ovelhas e diz assim: se essas ovelhas cheias de defeito têm pastor, eu também tenho. De onde é que você acha que nasce o salmo? O Senhor é o meu pastor.
E a tradução deste salmo, aos meus alunos que estão assistindo pela internet, a vocês estão aqui, a tradução desse salmo não é correta. Porque se a tradução for correta, o diabo já deve ter falado com você várias vezes que você não é crente. Ora, porque se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Se nada vai te faltar, por que está te faltando a paz? Por que está te faltando dinheiro? Por que está te faltando alegria? Por que está te faltando a saúde? O Senhor não é o seu pastor? A tradução do texto não está correta. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É, o Senhor é o meu pastor e não há de me faltar. Vou falar de novo. Não é o Senhor é meu pastor e nada ao meu redor me faltará. Não, o Senhor é meu pastor e a presença dele nunca vai me faltar. Se passares pelo vale, eu passo com você no vale. Aleluia. Iramassuri de Candarabaharabas. Há algum mistério na vida de Davi para a família ter tido preconceitos com ele. Você acha que o Salmo 91 saiu da cabeça de quem? De um rei? Não. Saiu da cabeça de um adolescente. Pergunte por quê. Criado em uma casa onde sofria preconceito, quem olhava para ele via ele um problema. Toda criança tem medo de escuro. E quando tem medo de escuro, pula na cama com o pai. Vai cuidar dos irmãos, ou vai dormir com os irmãos. Ele não era bem-vindo nem pelos irmãos, nem pela família. Então, isolado nos seus problemas, Davi faz o que uma criança faz. Cria um amigo. A ciência diz que é um amigo imaginário. Quem já viu criança brincar sozinha? Davi tinha um amigo, a diferença é que ele não era imaginário. Era para esse amigo que ele dizia: não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assona ao meio-dia. Se levantarem 11.000 fantasmas contra mim, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, mas eu não serei atingido. O salmo de número 51 é um salmo revelador e poucos têm coragem de cavar a profundeza dele. Pergunte por quê? Há uma confissão estranha. Davi vai dizer assim: em pecado me gerou a minha mãe. Ué, é só a mãe que gera um filho? O pai não gera junto? Não deveria ele escrever: em pecado me geraram os meus pais? Mas não, ele só fala da mãe dele. Em pecado me gerou a minha mãe. Eu, há 49 anos atrás, quando nasci, fui um problema para minha mãe, porque minha mãe era amante de um homem casado. Quando ela me gerou, ela não podia andar para a rua com a barriga à mostra. Então ela se amarrava toda, para que a patroa não descobrisse, para que os vizinhos não soubessem. Ela escondia a vergonha dela. Por quê? Porque era fruto de um pecado. Minha esposa, quando ficou grávida dos nossos 4 filhos, inclusive o que Jesus já levou para o céu, ela nunca escondeu a barriga dela. Pelo contrário, ao andar com a sua barriga exposta, na igreja, todo mundo vinha, colocava a mão, abençoava, dava beijinho, tinha presentes antes dos bebês nascerem. Nós tínhamos orgulho. Por quê? Porque minhas filhas não foram gestadas em pecado. O Salmo 51, alguém vai dizer assim: não, Davi está falando do pecado primário que nós herdamos de Adão, nosso primeiro ancestral. Davi não está falando de teologia, ele está falando de vida prática. Ele disse: em pecado a minha mãe me gerou. E parece que ele está dizendo isso para tentar encobrir o próprio pecado. Parece que ele está dizendo assim: eu só errei com Batseba, pecado na carne, pecado sexual, porque eu herdei da minha mãe algo parecido. Eu acredito que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Como pode no Oriente Médio de 2000 anos atrás, quando ainda não havia uma população semita que viajou pelo mundo sem mistura, era puro, como pode um judeu ter olho verde ou azul e ser loiro numa terra que faz divisa com o continente africano? Como pode? Por que os irmãos são gigantes e ele é pequeno?
tem algo de Davi que mexe mais comigo ainda. Pergunte o quê? O escritor vai dizer: Davi era um homem de gentil aspecto. Diga comigo, gentil aspecto. Pergunte ao seu irmão, tem ideia do que é isso? Ninguém vai se escandalizar. Davi tinha uma beleza delicada. Leonardo DiCaprio é um homem bonito, só que ele tem uma beleza feminina. Nariz arrebitado, sem pelo no rosto, delicado. Quando o escritor diz que Davi era um homem de gentil aspecto, ele está dizendo: Davi era um homem com uma beleza delicada. E quem conhece judeu sabe que judeu não tem beleza delicada. Nariz adunco, comprido, cabelos diferentes. Hoje tem judeu de tudo quanto é jeito, por causa da miscigenação de raças. Mas naquele tempo de Davi não tinha. Judeus era de um jeito só. E aparece na família um menino loiro, do olho claro. É por isso que Davi não estava em casa no dia. E por conta desses problemas, Davi cresceu uma criança diferente. Cresceu uma criança? Não ouviu uma criança? Pergunte por quê, pastor? A ausência do pai, a ausência dos irmãos, a ausência do carinho que deveria ter recebido, fez ele ser uma pessoa introvertida. E isso despertou a sua sensibilidade em tentar aprender coisas que os olhos não viam. Pode imaginar Davi criança, os irmãos indo para uma árvore, aquele mundaréu de homem, moleque, quebrando os galhos de árvore, pegando uma adaga, uma faca e fazendo uma ponta para brincar de guerra. Porque as crianças só brincavam com isso. Os meninos só queriam ser soldados. Todos os meninos transformando os galhos de árvore pesados e duros em espada, em lanças. Aí Davi vai na mesma árvore. Em vez de pegar um pedaço mais duro de madeira, pega o pedaço mais molinho que tem. Os irmãos estão rindo dele. Davi, que arma é essa aí? Não dá nem para você brincar com a gente. Se você vier brincar de espada, a gente quebra. E ele quieto, sentado num canto. Ele enverga a madeira. Ele pega a faca, faz 7 cortes de um lado, 7 cortes do outro. Ele enfia a mão na sacola e pega as lãs das suas lindas ovelhas. E ele amarra de cá e de lá. E ele tem um arco. Só que ele amarra 7 linhas. E ele retesa essas linhas. E aí quando está tudo pronto, ele começa a fazer assim. De novo. E os irmãos dizendo assim: esse moleque não é normal. Quem disse que Deus usa gente normal? Eu disse que Deus usa gente comum, mas normal não. Os normais em plena segunda-feira estão em casa vendo Big Brother. Só vem gente louca para uma reunião como essa. Pessoas anormais. Só vem para um culto extra. E eu costumo dizer que culto fora do normal é um culto de hora extra. Quem precisa de um pagamento dobrado. Esses cultos de segunda-feira são especiais porque vem gente de tudo quanto é lado. Você tentou no culto ontem, outro dia, e não deu certo. Diz: então vamos lá nesse culto de segunda. Pode ver que é um culto mais barulhento, o povo é mais livre para adorar, porque você vem desprovido de orgulho. Afinal de contas, você não é normal. E tudo que Deus quer é que você pegue a sua arma. Quem sabe a sua arma é como a de Davi, e comece a dedilhar ela. Alguém vai dizer: não é assim que guerreia. Mais tarde vão entender que nem tudo se vence com espada. Tem um Saul no trono um dia endemoniado, e não tem um soldado com espada. Não tem um Arnold Schwarzenegger capaz de encarar Saul endemoniado. Mas entra um Davi com a sua arma esquisita. Ele aponta a arma para Saul e faz assim. Demônios correndo até hoje. Todos os meninos daquele mundo antigo queriam a aceitação do pai. E não só do mundo antigo. Meninos do tempo presente também precisam da aceitação do pai. A mãe é o reduto do carinho. O pai é o reduto da aprovação. Crianças que crescem em casas com ausência da figura paterna
tendem a ter problemas psicológicos no futuro. De igual forma, crianças que crescem em uma casa sem a figura materna, algum tipo de problema no futuro vai ser detectado. Porque a criança precisa do carinho e do colo da mãe, do socorro da mãe, do beijo da mãe, e precisa da repreensão do pai, da aceitação do pai. Davi queria ser aceito pelo pai. Queria o quê? Pergunte para mim, como eles faziam, pastor? Os meninos iam caçar. Quem lembra de Isaac, já velho, chamando Esaú, dizendo: Esaú, hoje é o dia da bênção. Vai caçar uma caça e faz para mim um guisado. E Saul foi, ou melhor, Esaú foi. Aí Jacó veio e todo mundo conhece a história. Era natural naquele tempo os meninos quererem fazer para o pai uma caça, uma coisa exótica. E o rabino da barbinha de Papai Noel, do rostinho rosado, me disse que Davi, quando foi escrever o Salmo 42, não era rei ainda. Ele queria ser apenas filho de seu pai. E ele saiu em busca de uma caça. O pai dele era fazendeiro, já tinha boi, já tinha vaca, já tinha bode, já tinha ovelha, já tinha cabrito, já tinha cordeiro, já tinha galinha lá no sítio, só não tinha porco porque judeu não come esse tipo de carne. Mas todas as iguarias estavam ali. Então ele, para chamar a atenção do pai, se embrenhou no meio de uma montanha em busca de uma carne exótica. E não havia carne mais exótica daquele tempo do que a carne de uma corça, também chamada de cervo. A corça ou cervo é um animal extremamente gentil. É um animal de uma habilidade incomum, uma percepção através do ouvido e do olfato, que quando ela percebe um inimigo, ela corre. E ela corre muito mais do que um felino. Você já deve ter assistido isso em filmes, quando sai aqueles bichos pulando, os saltos que eles dão. Então Davi quer uma corça para chamar a atenção do seu pai. E Davi, quando entra pelo meio da montanha, ele começa a olhar para o chão, porque é um exímio caçador. Ele percebe galhos amassados, relva amassada, ele percebe as fezes de um animal, e ele vai em busca desse animal. O rabino me disse que quando Davi avistou ao longe uma corça, ele deitou no chão para que o vento não denunciasse ele pelo cheiro. Então Davi foi se espreitando para chegar a uma distância da corça, onde ele pudesse usar a sua flecha, matá-la e finalmente ganhar a atenção do pai com uma caça exótica. Só que o rabino disse que nesse dia não tinha só Davi caçando, tinha um leão da montanha, que é um exímio caçador. E Davi viu à distância o leão, e viu a corça. E Davi sabe que com o leão não dá para brigar, porque o leão é mais forte, o leão tem mais habilidade, o leão é mais ágil, é mais rápido. Então Davi sabe que se o leão pegar aquela corça, como ela tem mais de 250 quilos, ele não vai conseguir arrastar aquela corça para o seu bando. O leão vai matá-la, vai destroçá-la, vai comer um pedaço, vai levar um pedaço para sua família e vai ficar alguma coisa no chão. Então Davi vai esperar tudo isso acontecer para pegar o resto da corça e levar para casa. Então tem uma corça na frente, tem um leão indo atrás da corça e tem Davi indo atrás do leão. Desenha essa cena na sua mente: a corça, o leão e Davi. O leão também está à espreita, ele não se apresenta, ele vai indo até onde dá, até que de repente o vento, ou pisar em um galho seco, denuncia a presença do leão. E a corça, quando observa e vê que o predador está ali, ela foge. E quando ela foge, o seu coração acelera. E quando o seu coração acelera, o seu corpo libera uma enzima através do cheiro do suor. E esse cheiro de suor é o cheiro do medo. Você sabia que alguns animais liberam o cheiro do medo? Pior, alguns animais sentem o cheiro do medo. Já ouviu falar disso? Você nunca se assustou passando perto de um cachorrinho, uma criaturinha desse tamanho, parece um rato, um chihuahua? Você passa perto dele, ele começa a latir de um jeito que ele pensa que é um pitbull. E você sai correndo. Por quê? Porque toda pessoa que tem medo, fobia de cachorro, quando ela vê um cachorro, o coração acelera e ela transpira. E nós liberamos um cheiro que só cachorro percebe. E cavalo também. O tal do cavalo sente o cheiro do medo. Eu me lembro quando era criança, meu avô me colocou em cima de um cavalo. Aquilo não era um cavalo, aquilo era um pangaré.
O cavalo parecia aquele cavalinho do pica-pau, o pé de pano. Só tinha barriga, o infeliz. E meu avô me colocou em cima dele. Não é que o cavalo percebeu que eu tinha medo. Ele saiu numa disparada, aquele infeliz. Ele me jogou em cima de um pé de café. Eu caí no chão todo estrumbicado. Meu avô veio perto de mim e disse assim: "Ê, medroso." E eu falei: "Não tenho medo não, vô." Ele falou: "Tem, até o cavalo sentiu o cheiro do seu medo." Quando a corça corre, ela transpira. E quando ela transpira, ela deixa um rastro invisível no ar. E o leão, quando sente o cheiro da corça, ela pode ir para onde ela quiser. Ele não precisa vê-la. Ele segue um rastro invisível. É igual cachorro, é igual animais que trabalham com a polícia. Eles dão a roupa para o animal sentir o cheiro. O animal sente o cheiro e ele vai vasculhando até encontrar. O leão, depois que sente o cheiro da corça, a corça pode ir para onde for, porque ela é mais rápida do que o leão. Só que o leão é mais resistente do que a corça. A corça é mais rápida, mas o leão é mais resistente. Vai chegar uma hora, o leão, pela sua natureza, como predador natural, sabe que a corça não terá para onde ir, porque ela vai precisar parar para descansar. E quando ela parar, ele vai dar o bote e vai matá-la. E a corça desce a montanha, sobe a montanha, corre para cá. Davi vai tentando correr no rastro do leão. De repente, o rabino disse que o leão desce uma colina e lá embaixo tem um córrego, um ribeiro de águas. E Davi espreita, vê o leão parar na frente do ribeiro. E o rabino disse que o leão olha para um lado, olha para o outro, fecha os olhos e tenta sentir o cheiro da corça. Ele busca o cheiro do medo e não encontra mais. A corça desapareceu. O leão, com toda a habilidade que tem, não conseguiu mais enxergar a corça. Frustrado, o leão dá meia volta e vai para casa. Davi, frustrado também, só que mais cansado que o leão, desce à beira das águas, se inclina e vai beber a água. O rabino diz que quando ele foi beber a água, à direita, em um arbusto, ele viu algo se mexer. E quando ele olha, de trás do arbusto se levanta a corça. Só que a corça não está mais seca, ela está toda molhada. Ela fica de pé e se sacode e joga água para todos os lados. Davi pode matar a corça agora, mas ele não faz. Ao invés de matá-la, ele chora. Ele senta em uma pedra e eterniza a corça neste salmo. Porque Davi entendeu que a corça não correu atrás das águas porque ela tinha sede. Ela correu atrás das águas porque ela tinha medo. Quando ela viu as águas, ela entrou nas águas. Ela mergulhou nas águas. E quando ela deitou nas águas, as águas lavaram o suor. As águas levaram embora as enzimas do medo. A água levou embora o cheiro da angústia. A água levou embora a dor e o medo de morrer. E agora que ela não tem mais cheiro do medo, ela se escondeu atrás de um arbusto. O leão, quilômetros atrás dela, enxergava ela de maneira invisível. O leão está perto dela agora e não sente o cheiro dela. Por quê? Porque ela mergulhou nas águas. Aí Davi escreve: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Aleluias. Me perdoe, eu me emociono quando lembro disso, porque quando nós estamos com medo, quando tudo desaba na nossa vida, quando o teto cai em cima da nossa cabeça, quando o chão nos falta sob os pés, quando olhamos para o filho doente e a gente não tem ação, quando a gente vê que tudo que nós construímos se desfaz, quando perdemos a confiança, porque aqueles que deveriam nos dar abrigo nos machucam e nos traem,
Quando o medo vem sobre nós, não tem para onde ir. O leão é muito terrível. E a Bíblia é tão profética que ela diz: o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite, meu apóstolo, e não deram um glória a Deus até agora. E não é porque não querem, é porque não podem. Só Deus e você sabe onde a sua alma está agora. O inferno que você passou durante o dia, ou o inferno que você deixou dentro da sua casa, as lutas que você está passando, a angústia, a tribulação, o medo, a dor, a vontade de deixar esse mundo. Você já arquitetou projetos: vou me matar. E nós nunca vivemos uma geração com tanta ânsia pela morte como essa última. Pastores estão se matando, ovelhas estão se suicidando, porque não suportam o peso de existir num mundo cheio de injustiça. E é para isso que existem cultos como esse. Aqui está o Ribeiro de Deus. E os louvores e a palavra são como água enchendo você. E o Senhor me manda te dizer nessa noite: o seu milagre não está em você pular e gritar, não agora. O seu milagre está em você mergulhar. Mergulha! Mergulha! Esta é a palavra-chave para esta noite: mergulhar. Eu aprendi sobre esta palavra em Brasília, naqueles anos que eu contei no início de luta. Eu sirvo hoje como parlamentar em Brasília, e tem algumas pessoas que são muito famosas e são deputados comigo lá. Eu chego no plenário grande, no plenário Ulisses Guimarães, aquele que vai para a televisão, onde os maiores debates são feitos. Não sei se você já percebeu, ele é redondo, é iluminado. Mas uma hora que você tiver atenção, digite na internet para você conhecer o plenário. Você vai ver que só é iluminado o meio. Nos cantos é tudo semi-escuro. E é feito com um único propósito: políticos que estão na mira da imprensa não aparecem no plenário grande. Eles andam pelas rebarbas, ficam escondidos, porque aqui em cima é cheio de jornalista que faz inclusive leitura labial. O tal do jornalista é uma bênção. Quando ele quer destruir alguém, ele vai para cima. Então esses homens ficam escondidos. Quando eu passei a minha primeira luta, um deputado muito antigo chegou em mim e disse: pastor, quer um conselho? Eu disse: qual? Mergulha. Eu disse: o que é mergulhar? Ele disse: se esconde. E aí eu, com meu espírito altivo, com o evangelista que não aceita derrota, não, eu vou enfrentar. Eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo. Isso é conversa de filme de faroeste. Tem dia que não dá para ganhar. Tem dia que não adianta ser forte e ter toda a inteligência do mundo. Tem dia que, se você quiser sobreviver, você tem que recuar, tem que se esconder, até você ter força de novo, até você ganhar de Deus uma estratégia. Enquanto a estratégia não vem, por favor, mergulha. Como que eu mergulho, pastor? Fecha a conta no Instagram, fecha no Facebook, desativa o seu WhatsApp. Não é vida, o que você está vivendo não é vida. Você está aqui dentro do culto, de 2 em 2 minutos olha para o WhatsApp, porque está sendo chantageado, está sofrendo extorsão. Já falaram, vão destruir sua família, vão destruir a sua empresa, vão acabar com você. E você veio aqui nesse culto, e Deus me trouxe só para falar para você. Ele mandou te dar uma palavra: ninguém toca em você, nem na sua família, nem naquilo que Deus te deu. Pastor, mas e se eu dever? Eu pequei. Parabéns, você descobriu que você não era um super-homem. Descobriu que você é mortal como a gente, que você cai, que você escorrega, que você beija a lona. O importante não é cair, é se levantar. O justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Escute, com toda a sua fraqueza, os seus pecados miseráveis, você podia estar num bar enchendo a cara, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você rompeu e veio aqui. E se você está aqui, o Senhor manda te dizer: eu estou falando com você, meu filho. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Esta palavra tem endereço, o endereço é o seu coração. E se eu fosse você, eu já começava a me mexer nessa cadeira aí.
porque eu não sei o que o diabo aprontou, não sei qual foi o projeto que ele escreveu para te destruir. Eu só sei que Deus me manda te dar uma palavra profética. Nessa noite o projeto está na mão de Deus, e Deus fará assim, ó. Vai jogar no chão, vai pisar em cima, porque o diabo não pode tocar em você, porque você tem promessa, você tem chamada, você tem uma missão. E se alguém acredita no que eu disse agora, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus dentro desse santuário. Mão direita levantada para o alto, de novo. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Isso. Se a pessoa achar ruim, fala: o médico mandou não contrariar o pastor Marco. Agarrou, chacoalha essa criatura até ela ficar irritada. Não, irrita ela, irrita. Deixa ela sentir que você está sacudindo ela. Isso. Diga para ela agora: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode a criatura, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua esperança, para sacudir o seu ministério, o seu casamento, a sua família. Vai acontecer um milagre. Pode deixar aqui, pode deixar. Murcha a barriga, estufe o peito e olhe para mim. Quando eu era menino, lá em Orlândia, onde eu nasci, onde moro até hoje, eu era muito pobre. Eu era cortador de cana de açúcar. Apanhava laranja, algodão e café na minha infância, engraxava sapato. Quando eu melhorei um pouquinho a minha vida, eu fui transformado em guarda-mirim. A guarda-mirim era um grupo de meninos da cidade, só de filhos de mãe solteira, que eram cuidados pelo Lions Club da cidade. Eles nos davam educação militar, davam emprego para nós, e a gente ganhava 80% do salário mínimo. E quando tinha alguma festa na cidade, a prefeitura nos solicitava. E teve um dia que o prefeito inaugurou um centro de lazer num bairro muito pobre da minha cidade, e os guardinhas foram convidados para estar lá. Era o dia das crianças. Aí alguém foi falar para o comandante que era o meu aniversário, porque eu nasci no dia 12 de outubro, no dia das crianças. Aí o capitão disse: Feliciano, todo mundo vai trabalhar até às 6, você pode parar às 2. Eu disse: por quê, capitão? É seu aniversário. Eu vi você olhando aquela piscina ali, você está livre para dar um mergulho. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Tinha uma piscina olímpica que ela cabia 100 crianças. Todavia, como era periferia, era inauguração, quando abriram a porteira da piscina, entrou 500 crianças. 500 crianças de periferia. Oh glória. Ai Jesus. Nariz escorrendo, pereba na perna, piolhos, eles andavam em grupo na cabeça da gente. Haja Neucide para acabar com os piolhos. E essa juventude nova que não sabe o que é Neucide, pergunte para a mamãe, o papai ou para a vovó. E eu quando olhei, eu falei: meu Deus, isso aqui é um inferno. Como eu sabia nadar mais que os outros, tinha um lugar que era mais fundo e tinha menos pessoas. Eu disse: é ali que eu vou. Porque aqui no lugar que era raso, era um inferno na terra. Eu pulei lá no lugar mais fundo, e mesmo assim, quando eu levantei o braço esquerdo, eu não conseguia baixar mais, de tanta criança que estava do lado. E eu comecei a ver que estava difícil. Aí eu prendi o fôlego e desci no fundo das águas. Naquela época, na minha infância, tinha uma série da TV que chamava Mark, o Homem do Fundo do Mar. Quem é da minha época aqui assistia isso? Só eu que sou idiota. Vamos lá, cadê todo mundo que assistia o Mark? Ah lá, tem um cabeça branca lá que falou que assistia o Homem do Fundo do Mar. Ah, tem outro ali. O Homem do Fundo do Mar, ele nadava legal, ele nadava igual um peixinho assim. Eu, no fundo da piscina, encarnei o Mark. Ele é Mark, eu sou Marco, tem tudo a ver. E eu comecei a mergulhar. Só que eu não tinha muito fôlego, eu vinha na flor da água, respirava e descia. Quando eu consegui atingir o fundo daquela piscina, eu consegui ficar paralisado. Estiquei os braços, as pernas, não tocava no chão e nem em cima. Eu fiquei nas águas. Eu confesso a vocês, eu nunca senti tanta paz. Alguém já fez isso? Ninguém nunca deitou, mergulhou, ninguém.
Eu estou pregando na Assembleia de Deus, é? Em assembleiano que não vai para a piscina. Aqui o pastor não exclui, não. Quem já mergulhou assim, deixa eu ver. Quem se lembra a calmaria que é dentro do fundo? Uma calmaria. Eu pensava que eu podia até flutuar. Eu lá dentro da piscina flutuando. Olha o que é cabeça de criança. Eu lembrei de um filme que eu tinha assistido uma semana antes, que foi uma explosão no mundo inteiro. O maior filme da nossa época de guerra, chamava Platoon. Quem assistiu Platoon aqui? Achei meus companheiros. Eu lá dentro da piscina, lembrei da cena mais extraordinária do filme, que é quando um americano, fugindo dos Vietcongs, ele se joga dentro de uma lagoa, porque ele percebe o inimigo chegando, e ele tem um fôlego absurdo. Ele entra dentro da água e segura o fôlego, e os Vietcongs vão chegando na flor da água, ali perto da beira da lagoa, e eles tiram um cigarro e começam a fumar, e começam a falar naquela língua deles lá, e o homem está aqui debaixo da água vendo eles, e ele já está com o pulmão explodindo, né? Está faltando oxigênio. Quando ele percebe que ele tem uma chance, ele pega a arma dele, que ele está aqui em punho, ele vai saindo da água, e quem filmou isso em slow motion, porque ele levanta em câmera lenta, e ele levanta e começa. Ele sozinho acaba com o exército inimigo. Eu estou dentro da piscina, lembrei do filme. Vai vendo o que deu. Eu falei, vou sair igual o homem do filme. Tratei de ficar em pé, meia arminha. Fui saindo em câmera lenta da água. Saiu o cabelo, a testa, os olhos. Quando saiu o nariz e a boca, na minha frente flutuou um cocô. Mas era um cocôzão. Aquele trem estava dissolvendo. Ai, cabeça de pregador não é normal, não. Oh, Jesus, estava todo mundo no espírito. Quando eu vi aquele cocôzão, ao invés de sair, eu fiz assim, ó. E mergulhei de novo. A minha intenção era ver você sorrir. Porque a vida é assim. Às vezes aqui em cima, na flor da água, só tem coisa que não presta. Só tem um jeito de sobreviver. É mergulhar. Mergulho onde, pastor? Mergulho em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Não precisa se desesperar, vai dar tudo certo. Se não deu hoje, vai dar amanhã. Se não der amanhã, daqui um mês. Se não der daqui um mês, mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. O seu Deus não está morto, está vivo. Às vezes Ele fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Às vezes Deus fecha os lábios e não fala, mas Ele nunca fecha os ouvidos. E por que eu estou sofrendo, pastor? Bem-vindo. Deus tem uma missão na sua vida. Pastor, mas eu estou sofrendo demais. Parabéns. É porque o que Deus tem na sua vida é grande demais. E por que o diabo me odeia? Porque o diabo acredita mais no que Deus tem na sua vida do que você mesmo. Porque o diabo sabe que Deus não brinca. O diabo sabe que quando Deus marca alguém, Deus vai fazer de tudo para que aquela pessoa seja usada na autoridade da sua palavra. Sabendo disso, o diabo quer te destruir. Quer te destruir emocionalmente, quer te destruir mentalmente, quer acabar com a sua reputação, com o seu nome, quer te matar. Mas aí vem a pergunta: quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode tomar aquilo que Deus dá? Homem toma o que o homem dá. O que Deus dá, tá para nascer um homem que tome. Se a sua chamada
veio aqui da vertical apenas, aí eu tenho meus receios, porque tudo que vem da terra, a terra toma. Mas se o que você tem veio do céu, da horizontal, ou melhor, se o que veio da horizontal é do homem, o que vem da vertical é do céu, e o que vem do céu ninguém pode tocar. Mergulha em Deus essa noite, porque Deus vai te ajudar. Quando o Rabino me contou essa história, meu apóstolo, minha bispa, eu tive uma crise de choro, e ele só me deu um abraço. Ele não pregou para mim, ele não veio com frases de efeito, ele só me deu um abraço e disse no meu ouvido: aguenta, porque vai passar. Eu levantei dali renovado, gente. Quando minha família me encontrou no quarto, minha filha até olhou e falou: pai, por que seu rosto está diferente? Eu disse: eu entendi que tudo na nossa vida tem um propósito. E o que a gente não entende agora, lá na frente, a gente vai entender. Eu descobri que eu não sou um indigente. Talvez tenha sido por isso que Davi, quando vai morrer, escreve o Salmo 139, o verso 16. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes que esses dias existissem. Sabe a que conclusão Davi chegou quando era velho? Que não dá para fugir do que Deus tem para você. O que eu faço, pastor, com o que eu não entendo? Aceite. O que eu faço com os que me perseguem? Perdoa. Mas perdoar é esquecer? Não. Perdoar é escolher. É escolher caminhar com a pessoa, ainda que não quer caminhar, mas quer ter paz. É você chegar na pessoa que te ofendeu e falar assim: me perdoa, para você ter paz. Deus não te trouxe aqui hoje só para você ver um velho pregador. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele te ama muito. Fica de pé comigo. Fecha os olhos. Com autorização do apóstolo, fecha os olhos. Eu quero aqui na minha frente, só quem está por um fio, só para quem não está aguentando mais, só para quem não suporta mais a humilhação, a vergonha, o desprezo, a injustiça, as portas fechadas. Pode vir. Isso, vem chorando mesmo. Aleluia. Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai. E aqui na minha frente estão os meus irmãos, Pai. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor. Teve alguns que para entrarem essa noite vieram arrastados. A maioria já disse: não dá mais. Mas o Senhor é um Deus de amor. E o Senhor abriu seus lábios nessa noite aqui em Jacareí. E o Senhor apontou o caminho para nós. O leão está rugindo, meu Pai. Mas os seus filhos estão mergulhando nas águas. Eles estão escondidos nas águas. Manda embora o medo, manda embora o cheiro da angústia. Arranca de nós a dor, a tristeza. Tira de nós essa fraqueza. Planta dentro de nós a esperança. Devolve para eles a autoestima. Devolve para eles a dignidade. Devolve para eles a vontade de vencer e superar. Devolve para eles a esperança. Enche eles do Espírito Santo. Se há alguém batizado com o Espírito Santo, Pai, renova eles agora. Que abra uma coluna de fogo sobre este santuário, e todos os crentes cheios do Espírito Santo comecem a adorar e a bradar.